Olá, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de português, né? Hoje nós vamos falar sobre tipos de frases, certo? Vamos ver as frases, né? Como ela é formada, certo? A importância da frase, da organização das palavras numa frase, não é verdade? Então hoje nós vamos falar sobre os tipos de frase. Nós já falamos sobre os sinais de pontuação, não é? Então essas frases nós utilizamos esses sinais de pontuação, não é verdade? Então vamos lá. Abrir a gramática na página 98 da gramática, tá bom? Página 98 da gramática, está lá, frases, né? Tipos de frases, tá bom? Então vamos lá, a tia fez um slidezinho para ficar melhor para te explicar, para não estar com o livro, né? Então vamos aqui, pensar, fazer e aprender. Vamos primeiro ver isso aqui, essa frase, como é que a gente vai formar, para a gente chegar no objetivo que a gente quer, que é falar sobre as frases, certo? Os tipos de frase. Número 1 tem, leia e assinale a alternativa em que as palavras estão organizadas com sentido, certo? Então, no item A tem, da parte, ponto, natureza, nós fazemos. Devemos nós poluir, ponto, não rios. Então, vocês observem que as frases aqui, elas não estão com sentido, né? Não estão organizadas. Então, uma frase, ela precisa estar organizada e com sentido, para que a gente entenda aquela frase, né? A frase, ela passa alguma coisa, certo? Então, veja só. Então, vamos ver qual é a frase que ela está mostrando que está organizada e está com sentido. Então, vamos observar aqui. Então, nós vimos que aqui a letra A não está com sentido, né? A B também. A C também não, ajuda a pessoa, que, a meio, então está sem sentido essa frase, certo? Então vamos ver a D. Então a D tem economize água e energia, então sim, essa frase ela está organizada, né? Ela está com sentido. E no final dessa frase nós usamos uma pontuação. E também quando a gente vai começar uma frase, a gente começa com letra maiúscula, né? Para iniciar uma frase a gente inicia com letra maiúscula. Não é verdade? Então, aqui vocês vejam no item A, B e C, todas iniciando com letra minúscula e as palavras estão desorganizadas, certo? Então, a frase não está com sentido, então não é uma frase, certo? Então, a frase verdadeira é essa aqui, economize água e energia. Então, essa frase está correta, não é? Então, vamos adiantar para a gente falar um pouquinho. Então, agora escreva a frase que você assinalou. Qual foi a frase? Economize água e energia. Você observe, né, que a frase ela inicia com letra maiúscula e termina com uma pontuação, que é um ponto final, certo? Economize água e energia. Está afirmando uma frase afirmativa. Vamos para outra página, pronto. Agora, o que é frase? Né? O que é frase? Frase é uma palavra ou um conjunto organizado de palavras com sentido completo. Então, é isso que é frase. Certo? Então, a frase é o quê? Um conjunto de palavras organizadas, ok? Para que tenha um sentido, aquele sentido completo, né? E a gente usa também no final dessas frases uma pontuação. Então, vamos lá. O item A tem, nessa frase, a letra inicial, ela é maiúscula ou minúscula? Maiúscula, né? Foi o que a tia falou, que a frase inicia sempre com letra maiúscula. B, escreva o sinal de pontuação que aparece no final dessa frase e o nome dela. Então, qual foi o final? O ponto final, né? Que apareceu. Então, veja só, aqui tem um comunicadozinho, né? Fique de olho. Ao escrever uma frase, deve-se iniciar com letra maiúscula e terminar com a pontuação adequada. Foi o que a tia falou, né? Sempre uma frase inicia sempre com letra maiúscula e termina com a pontuação. Seja um ponto final, seja uma interrogação, seja uma exclamação, certo? Então, vamos para a outra página. Na outra página tem assim, ordene as palavras do exercício 1, formando frases e faça a correspondência. Então, vocês viram que no exercício 1, certo? Nós falamos aqui dessas frases da parte, natureza, nós e fazemos. Então, nós vamos formar agora essa frase. Vamos ordenar essas palavras e formar outra frase, a frase que ele está aqui desordenada, tá? Então, vamos lá. Vamos formar, nós fazemos parte da natureza, né? Então, essa foi a primeira. Nós fazemos parte da natureza.
Foi a frase não fazemos parte da natureza, né? Não fazemos parte da natureza. Essa foi a primeira frase, a frase A. Na frase B, vamos lá, frase B. Não devemos poluir os rios, certo? Então, aqui, não devemos poluir o rio. Na C, você é uma pessoa que ajuda a conservar o meio ambiente. O D, economize água e energia. E no outro lado, tem as palavrinhas indicando ordem, afirmação, negação e pergunta. Então, na frase D, ela está indicando o quê? A frase D, ela está indicando economize água e energia, uma ordem, né? Está dando uma ordem, economize água e energia. Então, ele está dando ordem. Na frase A, diz assim, não fazemos parte da natureza, né? Não fazemos parte da natureza. Item A, afirmando. A outra, não devemos poluir os rios. Não devemos poluir o rio. Negação. Você é uma pessoa que ajuda a conservar o meio ambiente. Então, ele está fazendo o quê? Uma pergunta, não é verdade? Então, vamos lá para outra página. Então, há vários tipos de frase. Tem frases afirmativas, frases negativas, frase interrogativa e frase exclamativa. Na frase afirmativa, nós fazemos parte da natureza. Então, nós usamos um ponto final, certo? Quando afirmamos alguma coisa, né? Então, a frase afirmativa é quando a gente afirma alguma coisa, está afirmando. A frase em si já está dizendo, né? Afirmativa. Frase negativa, não devemos poluir nossos rios. Então, nós usamos no final dessa frase um ponto, né? Só que essa frase, ela está indicando o quê? Ela está negando, não devemos. Esse não, né, é a frase negativa, né? Representa o não para a frase negativa. Então, quando negamos alguma coisa, tá? Frase interrogativa. Quando fazemos uma pergunta, certo? Outra coisa, você é uma pessoa que ajuda a conservar o meio ambiente? Então, um ponto de interrogação. A gente usa no final dessa frase, porque nós estamos fazendo uma pergunta. Então, sempre que você fizer uma pergunta, você vai usar esse sinal de interrogação, certo? A frase exclamativa. Como é linda e importante a natureza. Então, nós usamos nesse final um ponto de exclamação, certo? Quando falamos com alegria, com admiração, com espanto, como susto, como surpresa, não é verdade? Vamos lá? Então, e frases imperativas? Ame e conserve a natureza. Ame e conserve a natureza. Nós utilizamos o ponto de exclamação. Quando damos o quê? Uma ordem ou fazemos um pedido. Aí nós usamos o quê? Uma exclamação no final. Economize água e energia, né? Então, usamos o ponto final. Economize água e energia. Se eu quiser, no final dessa frase, nós usamos o ponto final, né? Então, a frase imperativa, ela pode terminar com um ponto final ou com um ponto de exclamação, certo? Então, você veja que essa frase imperativa também, nós utilizamos o ponto de exclamação e utilizamos o ponto final, certo? Então, aqui, as frases interrogativas, exclamativas e imperativas pode ser também negativa. Essas frases também, ela pode ser negativa também. Vamos lá. Você não ajuda a conservar o meio ambiente. Você não ajuda a conservar o meio ambiente? Ela está fazendo uma pergunta. Você não ajuda a conservar o meio ambiente? Frase interrogativa negativa, né? Ela está negando essa frase. Destruir o meio ambiente não é legal. Frase exclamativa negativa. Não deixe as luzes acesas ao sair do local. Frase imperativa também negativa, né? Então, vamos lá. Então, meus amores, atividade hoje, né, a gramática hoje, os tipos de frase que nós estudamos, é importante essa organização das palavras na frase. Para que a gente forme essa frase correta, nós precisamos organizar essas palavras, certo? Para que dê sentido à frase, certo? E sempre que vocês forem fazer a frase,
precisa organizar essas palavrinhas, certo? Dar sentido a essa frase e lembrar sempre de escrever com letra maiúscula, sempre iniciou com letra maiúscula. Sempre que vocês forem fazer uma frase, precisa iniciar com letra maiúscula. E colocar uma pontuação, seja um ponto final, uma exclamação, uma interrogação, né? Certo? Quando eu vou falar, quando eu vou fazer uma pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação. Não é verdade? Quando eu vou exclamar, né? Mostrar uma surpresa, alegria, uma dor, eu vou usar o ponto de exclamação no final. É importante prestar atenção, porque se você colocar um sinal, você faz essa frase e coloca um ponto que não é representando aquela pergunta, aquela surpresa, você vai colocar uma interrogação no final da frase interrogativa, exclamativa ou de ponto final, vai ficar diferente, né? Porque quando você vai fazer a leitura, você vai ler diferente, tá bom? Então, aqui nós temos essa frase, né? Porque Deus dá ordens aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11, né? Então, aí está a palavra de Deus, né? O nosso alimento para o nosso dia, né? Para o nosso dia ficar mais colorido, mais brilhante e a esperança não faltar e a nossa fé, não é verdade? Então, aqui está a agenda de hoje. Gramática, página 101, certo? E vocês vão estudar essas páginas aí, 99 e 100, da gramática, tá bom? É o assunto de hoje para que vocês estudem, certo? Observe os acentos, forme palavras em casas também, pegue palavrinhas e vão formar palavras e não esqueça de colocar a pontuação das frases, certo? Iniciar com letra maiúscula. Tá bom, meus amores? Faça com atenção, no capricho e a próxima aula a tia faz a correção para vocês, tá certo? Tchau. Beijos.